Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes disso, da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível de agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine pela sua palavra, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar cada ovelha que está aqui nessa noite, Senhor. Deus querido, nos exorte, nos console, nos mostre, Senhor, a sua palavra, que possamos ser daqui alimentados em nome de Jesus. E todos dizem, por assim, tá, meus irmãos? Peço que a amada igreja preste bastante atenção, olhe para cá, não converse. Meus irmãos, só existem duas formas de viver. Ou vivemos pela fé, ou vivemos por vista. Não existe outras formas de viver. É bem verdade, irmãos, que às vezes parece até ser melhor viver por vista, pela lógica que vemos, pelas circunstâncias, pelo momento. Porque viver pela fé, irmãos, tem que ser vivido pela dependência de Deus, não é verdade? Perceba, irmãos, se você chegar para alguém e fizer a seguinte pergunta: que cor é o céu? Aí vai chegar um e vai dizer: o céu é azul. Aí o outro vai dizer: não, o céu é preto, à noite. Aí alguém vai dizer: depende da circunstância. Se for durante o dia, é azul. Se for durante a noite, é escuro. Se for um dia nublado, é cinza. Depende. Ou seja, irmãos, a resposta pela vista, pela razão, ela é circunstancial, ela é momentânea, ela é movida a momentos e a coisas, irmãos. Quando a Bíblia fala, irmãos, por viver por vista, ela não está falando de viver pela retina, pela pupila, pela íris, pelo globo ocular. Quando a Bíblia fala sobre viver biblicamente, sobre viver pela vista, é viver pela razão rasa do entendimento humano. Mas se essa mesma pergunta, irmão, sobre o céu, for feita a alguém que vive pela fé, que tem a sua ótica espiritual, fitadas em Cristo, o autor e consumador de sua fé, a resposta muda. Alguém pergunta: qual é a cor do céu? Ele fala: depende do propósito de Deus. Depende se Deus quer derramar chuva e abençoar o povo. Depende se Deus quer que faça sol para que venha a fazer fotossíntese, né, nas plantas. Depende do propósito, depende da razão, depende da vontade soberana de Deus. Você percebeu, irmão, a diferença da resposta? Quem vive por vista, irmãos, não consegue ver o propósito de Deus nas coisas. Quem vive pela fé, irmãos, vê adiante, vê o sobrenatural, vê a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nesse contexto dessa palavra, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele veio tentando mostrar aos irmãos que estavam querendo desistir de sua fé, que existe alguém que é poderoso, grandioso e absoluto, que vale a pena colocar a fé nele, e é em Jesus Cristo. O povo estava perdendo a fé, irmãos, triste pela perseguição, pela circunstância, pelo momento, e o escritor aos Hebreus
vai mostrar, irmãos, a superioridade de Cristo. Ele é acima de Moisés, ele é acima dos anjos, ele é acima do tabernáculo, do templo de Salomão, ele é acima da lei, ele é acima sobre tudo e sobre todos e é eterno e perfeito. E nesse agora, irmãos, no capítulo 11, e no capítulo 10 ele vai encerrar dizendo o seguinte, leia comigo o capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela... Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui agora o escritor aos Hebreus vai mostrar, irmãos, exemplos de pessoas, de homens que viveram pela fé, que entenderam que além desta vida tem a eternidade. Além dos problemas, tem uma razão profunda, irmã Menta, para que Deus quer nos aperfeiçoar e nos mostrar a sua vontade, amém? Mas primeiramente, irmãos, para viver pela fé, a gente precisa entender o que é fé. É ou não é? Se tem uma coisa, irmãos, preste atenção. Pior do que não ter fé, é ter fé em coisas erradas. Pior do que não ter fé, é colocar a fé em coisas que não são Deus. Qualquer coisa que tenta tomar o lugar de Deus. Por isso que o escritor dos Hebreus vai nos falar agora, no versículo 1, acompanhe comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se... Olhe para cá. O que é fé, irmãos? A palavra grega fé, pistes, é algo digno de confiança. É algo digno de crença. É algo digno de colocar as minhas fichas, as minhas expectativas, colocar o meu viver na independência, da dependência e incerteza do amanhã. Porque, irmãos, as pessoas nesse Antigo Testamento aqui estavam colocando, irmãos, a confiança em anjos. Os anjos, irmãos, que os grandes filósofos, teólogos do passado diziam que eles eram seres sobrenaturais e de fato não eram. Olha, os anjos são seres que trazem a mensagem do eterno, são seres poderosos. Vamos confiar nos anjos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Os anjos não são maiores do que Deus. A Bíblia diz que teve uma terça parte dos anjos que caíram, que pecaram e foram precipitados ao abismo. Os anjos não criou a humanidade. Logo, Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado que sempre existiu, que nunca errou e criou todas as coisas. Quem é maior, Jesus ou os anjos? Jesus. Também, irmãos, no capítulo 3 em diante, você vai ver o povo colocando a fé em Moisés. Moisés, de fato, foi um grande homem, um grande profeta que nunca houve, irmãos. Moisés, não sei se você sabe, ele foi o único homem a chegar diante de Deus, da sua presença, para receber as tábuas da lei. Moisés foi um homem tão usado por Deus, irmãos, que Deus usou ele para retirar o povo da escravidão do Egito. O Egito que era um grande império na antiguidade. Você conhece a história, irmãos, de quando o Mar Vermelho foi aberto? Quando eu quero falar sobre esse assunto, eu desafio a qualquer um. Quando chegar em casa, pegue uma bacia d'água, amém? Aí você faz assim, você pega um cajado e toque na água da bacia. Diga assim, se abra a água da bacia. Vai abrir? Se abrir, meu irmão, por favor, grave. A gente vai passar aqui no data show da igreja. Vai ser um grande fato inusitado. Mas não abre, irmãos. Porque nós não temos força contra a natureza. Nós não podemos mexer com o que Deus estabeleceu e criou. Mas Moisés, usado por Deus, abriu o Mar Vermelho. Você consegue entender isso, irmãos? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem criou o mar? Deus ou Moisés? Moisés fez alguma coisa por si só? Obviamente que não. Quem, irmãos, criou o mar? Quem usou Moisés? Quem tem todo o poder é Deus. Logo, irmãos, quem é mais poderoso? Jesus ou Moisés? Jesus, obviamente, amém? Deixa eu fazer outra pergunta, irmãos. Moisés também, ele foi um sacerdote. O sacerdote, irmãos, ele, não sei se você sabe, ele matava o animal, imolava o animal, aspergia o sangue, derramava o sangue para a purificação do pecado do povo. Ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Jesus derramou seu próprio sangue.
E o sangue dele foi derramado, um sangue perfeito, carmesim, não feito de bezerros ou de animais. E Jesus não entrou apenas no Santo dos Santos, ele penetrou os céus. Quem é mais poderoso, Moisés ou Jesus? Com certeza, Jesus. Logo, meus irmãos, a fé, a pistis, a certeza, é a confiança da certeza dos fatos que o quê? Que se esperam. Olha para cá, meu irmão. Em outras palavras, coloquemos a nossa fé em Jesus. Coloquemos as nossas fichas, a nossa crença, a nossa confiança na pessoa de Jesus. Amém? Porque a ideia aqui, irmãos, de certeza é a essência das coisas. Como eu terei certeza de coisas que não se veem, de coisas que não se esperam? Eu espero, irmãos, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso, Ele é o único, meu irmão, que consegue trazer a confiança para a nossa alma sobre o ontem que Ele sempre foi, sobre o hoje que Ele é, e sobre o amanhã que Ele sempre será. Amém? A certeza das coisas, irmãos. Então a fé, primeiramente, é a confiança da certeza das coisas que o que, irmãos? Que se esperam. Outra coisa que a fé é, preste atenção, a convicção de fatos que não se... parece até contraditório, né? Mas isso não é uma contradição, isso é um paradoxo. O que é um paradoxo, pastor? São afirmações lógicas, certas, que vai além da razão humana, mas que faz sentido. Porque a nossa certeza não está no homem, a nossa certeza não está em coisas, a nossa certeza não está no dinheiro, nas estações, está no Deus, quem tudo criou. Amém? Olha o que diz aqui, irmãos. Convicção de fatos. Quais são os fatos, irmãos, que nós temos? Quais são as provas, irmãos, que conservam a nossa alma? A convicção que a gente tem, irmãos, é que Jesus Cristo, Ele é Deus, amém? E esse mesmo Deus, irmãos, se fez homem. E para que Ele se fez homem, irmãos? Ele se fez homem abrindo mão de sua glória. E ao abrir mão de sua glória, irmãos, Ele se diminuiu, se fez homem como eu e você. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele chorou, foi cuspido, escarnecido. Mas no capítulo 17 de João, Ele disse: Pai, glorifiquei o teu nome com a missão que me deste. Mas a glória, glorifica o meu nome com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Você consegue entender isso? A convicção que a gente tem é a cruz. A convicção que a gente tem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e cumpriu a missão que o Pai lhe deu. Ressuscitou, está vivo e um dia voltará. A convicção dos fatos, irmãos, é que a nossa crença, preste atenção, não é uma crença pagã, não é uma crença vaga, é uma crença de fatos. Jesus Cristo ressuscitou. Temos, irmãos, inúmeras testemunhas. Pedro viu, João viu, muitos dos irmãos dos apóstolos viram. Olha para cá, meu irmão. Mas, pastor, tem como confiar nisso? Preste atenção, irmãos. Os apóstolos morreram de mortes trágicas. Pedro, irmãos, diz no livro de Eusébio de Cesareia, história eclesiástica da igreja, que Pedro, quando Jerusalém foi sitiada, foi atacada, Pedro ia ser crucificado. Sabe o que ele disse? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Irmãos, você vê André. André, irmão, sabe como foi que ele morreu? Mandaram ele correr. E disse: vê se teu Deus te livra, André. Pegaram um arco e flecha e atiraram e ultrapassou o coração de André. Você vê Paulo foi decapitado. Deixa ele fazer uma pergunta, irmãos. Quem morreria por uma mentira? Quem morreria, irmãos, por algo que não tem razão, por uma mentira, pelo que não é um concreto? Mas, irmãos, Pedro, por exemplo, viu a transfiguração de Jesus, viu o seu rosto brilhar como o sol. Paulo, irmãos, dele está no caminho de Damasco para perseguir a igreja do Senhor. Diz o texto do capítulo 9 de Atos, que a luz do Senhor brilhou para ele e disse: Saulo, por que me persegues? Ele: não, Senhor, não te persigo.
persegue Saulo, você persegue a minha igreja, o meu povo, então você me persegue. E diz que a vida de Saulo foi impactada com a glória de Cristo e nunca mais foi do mesmo jeito. Você vê, irmãos, os homens de Deus, João, viu inúmeros milagres, que no capítulo de João, capítulo 20, verso 30 e 31, vai dizer que todos os milagres, todos os feitos estão escritos para que cremos que Ele é o Filho de Deus. Dá ou não dá para ter fé em Jesus? Dá ou não dá para colocar a crença nesse rei? Com certeza dá, irmãos, porque os fatos, tudo que nos foi revelado, a sua palavra, ao seu evangelho, nos mostra que Ele é poderoso e fiel. Isso é a fé. Amém? Ainda sobre a fé, irmãos, versículo 2, leia comigo, por favor. Olha o que diz, irmãos. Pois pela fé, ou por fé, melhor dizendo, ou por causa da fé, os antigos obtiveram bom quê? Bom testemunho. A ideia aqui, irmãos, por causa da fé, não porque eles viram algo, mas porque eles tinham a fé no seu coração. Amém? Por causa da fé, os antigos, que antigos, irmãos? Quando fala de antigos, são os patriarcas. Noé. Irmãos, daqui a pouco falaremos sobre Noé. Vemos o tempo que ele viveu. Abel. Vemos Enoque. Vemos Jó, irmãos. Jó era um homem íntegro que se desviava do mal, irmãos. Eles obtiveram o que, irmãos? Bom testemunho. Por causa da fé, eles tiveram a aprovação de Deus. E sabe o que é a ideia de aprovação de testemunho aqui, irmãos? A palavra martírio. A ideia é tipo assim, eles foram dignos, foi encontrado nele, veio a aprovação, porque eles tinham fé suficientemente de crença. Sabe qual é a aprovação desses homens, irmãos? Que eles viveram as suas vidas para a glória de Deus. O versículo 3 diz, por causa da fé, ou pela fé, ou por fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de... Pela palavra de quê, irmãos? Olhe para cá. Primeiramente, outra coisa interessante, a fé, ela não exclui o entendimento. Fé não é fideísmo. Fé não é rasgar destruir o nosso cérebro. Fé não é rasgar o que a gente estuda, o que a gente aprova. Porque, irmãos, o escritor hebreus está dizendo que por causa da fé entendemos que foi o universo formado pela palavra. Ou seja, irmãos, o universo foi criado, amém? E esse universo, irmãos, a ideia é não o universo apenas estrelas. O universo, a ideia aqui, não é apenas cosmos, não é apenas planetas. O universo são todas as eras. Tudo que existe, todos os momentos, a criação, os seres, todos os astros, tudo que foi criado, tudo que existe no passado, tudo que existe hoje, tudo que existe amanhã, existe por causa da palavra do Senhor. Você consegue entender isso? Dá ou não dá para ter fé em Jesus, em Deus? Um Deus que pela sua palavra criou todas as coisas. Amém? E a ideia aqui, irmão, de formado é organizado. Na teologia, irmãos, na apologética, defesa da fé, a gente diz que existe uma coisa chamada design inteligente. Ou seja, irmãos, perceba, o universo passou a existir. E tudo existe, irmão, de uma forma perfeita, no equilíbrio. O dia, a noite, os seres, as plantas, os animais, a semente a árvore que dá o fruto, e do fruto vem a semente, da semente gera vida, a biovida, e vai gerando. Por quê? Porque Deus organizou o universo. Deus criou todas as coisas. Deus tem um controle de tudo sobre as suas mãos. Ele é soberano e sabe tudo o que faz. Amém? Tudo por causa da palavra de Deus. Amém? De maneira que o visível veio a existir por causa das coisas que não aparecem. Pausa. O que os escritores hebreus estão dizendo é o seguinte: pela fé, irmãos, nós entendemos que não é a criatura que faz o Criador, é o Criador que faz a criatura. Não é o que existe que faz as coisas existir, é o Deus que sempre existiu que fez tudo existir. É o Deus, é o arquiteto, é o Senhor, é o artista que pintou todas as coisas para a sua glória.
E conseguimos entender isso por fé. Por quê, pastor? Porque, vamos lá, ninguém é criador. Ninguém tem tamanho poder. Ninguém é tão sublime. Ninguém é tão sábio. Ninguém é perfeito como Deus, como Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Pela fé, não tem como não ser Deus, o Criador, o Senhor e digno de honra e glória. Isso é fé, irmãos. A fé, irmãos, é a certeza de que em Deus podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. A fé é a convicção dos fatos que Deus nos deu. Deus criou todas as coisas, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos sustenta, Deus é poderoso, isso é fé. Amém? Glória a Deus. Você tem fé no seu coração, irmãos? Deus revelou o seu poder na criação. Deus revelou o seu evangelho no seu santo Filho Jesus. Deus mostrou que é Deus, que é maravilhoso e digno de honra e glória. Logo, irmãos, o escritor dos Hebreus agora vai nos dar lições maravilhosas de como ter fé. Você crê em Deus? Logo você adora a Deus com fé. Quem entendeu que Deus é Criador, quem entendeu que Jesus Cristo é Salvador, agora vive uma vida de adoração verdadeira. Amém? Olha o que diz no versículo 4. Pela fé, quem? Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha para cá, irmãos. Essa história que o escritor dos Hebreus está citando está lá em Gênesis capítulo 4. É uma história fantástica, formidável, de um homem chamado Abel, que era pastor de ovelhas, e das primícias dos primeiros nascimentos, das primeiras reproduções dos seus seres, ele ofertou a Deus. A palavra oferta no hebraico, misham, ela significa, irmãos, um presente. Ela significa uma oferta como um tributo, como dádiva. Ou seja, irmãos, na antiguidade, quando alguém era superior, era um rei, era alguém muito de autoestima, as pessoas levavam presentes a eles. Por exemplo, você lembra de Jesus quando ele nasceu? Os reis magos levaram ouro, mirra, incenso, porque nasceu o Salvador na cidade de Belém. 1 Samuel capítulo 10, verso 27, diz que os homens não acharam Saul digno de respeito, logo não deram presentes, logo não deram dádivas nem primícias a ele. Você vai ver lá no capítulo 2, verso 46 a 47 de Daniel, que quando o profeta Daniel traduz o sonho de Nabucodonosor, diz Nabucodonosor que tem que dar ouro, especiarias, presentes, dádivas, tributos ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Vamos aplicar para a nossa vida agora, meu irmão? Deixa eu fazer uma pergunta. A nossa vida tem sido ofertada ao Senhor como primícias? A nossa vida tem sido, irmãos, um presente, uma dádiva, segundo Deus merece? Ou será, irmãos, que temos dado migalhas da nossa vida? Ou será que damos migalhas do nosso tempo? Já fui para a igreja no domingo? Tá bom. Para que ir para a igreja depois? Tá bom. Para que ofertar? Para que ajudar? Para que ajudar pastor? Não, irmãos, preste atenção. Deus se agradou de Abel. Por que Deus se agradou de Abel? Porque Abel, a sua oferta era de primícias, de coração, segundo Deus merecia. Amém? Irmãos, a gente vai ofertar aqui o dízimo e oferta, por exemplo, irmãos. Eu vou dar e Deus tem que dar de volta. Não, irmãos. Nós ofertamos ou damos alguma coisa a Deus, não porque Deus vai nos dar de volta, mas porque Deus é digno, porque Ele merece, porque Ele é santo. Quando nós tocamos o grupo de louvor, nós damos o nosso melhor, damos as primícias do nosso louvor, dos nossos talentos, ou damos qualquer coisa. Quando nós vemos para a igreja, irmãos, nós cantamos de coração, nós louvamos de coração, nós prestamos atenção no culto, ou prestamos a Deus qualquer culto. Deus não merece isso, logo Deus não recebe. Amém? É muito importante, irmãos, que a adoração que prestamos a Deus é uma adoração por fé. E a fé que temos em Deus é a fé no Deus Criador, é a fé no Deus Santo, é a fé no Deus Salvador, é a fé no Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória.
Por isso, meus irmãos, a partir de hoje, quando chegarmos na igreja, e não somente na igreja, na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós possamos orar sem cessar, que nós possamos ser luz, que nós possamos agradar ao nosso Deus, caminhar com Ele de dia e de noite. Amém? Ô irmãos, Salmo 139. O salmista diz: Senhor, conheces o meu deitar e o meu levantar. Ô irmãos, que nós possamos sair daqui nessa noite com a companhia de Jesus, entendendo que Ele está conosco, irmãos, ao nosso lado, para nos abençoar, mas também para nos exortar ou não receber a nossa adoração. Amém? Abel diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o que, irmãos? Testemunho de ser justo. Olha para cá, ou seja, Deus aprovou a oferta de Abel. Amém? Logo entendemos, irmãos, que não é toda a adoração que agrada a Deus. Logo entendemos, irmãos, que Deus, Ele há de nos julgar de como vivemos diante dEle. Amém? Eu acho interessante, irmãos, deixa eu fazer um parênteses nessa mensagem aqui. Você já viu aquela pessoa, ou você já foi essa pessoa? Eu já fui essa pessoa que eu vou falar agora. Tem o aniversário de fulano, esqueci de comprar o presente. Aí você vai lá no guarda-roupa, tem aqueles famosos sabonetes da Natura. Já viu? Já ou não já? Pega aquele sabonete da Natura, aí você levanta o colchão da sua casa e pega aquele papel de presente que você ganhou, o presente de alguém, no seu aniversário do ano passado. E aí? Aí você bota lá, faz um embrulho, pega o laço, qualquer laço, corta um pano, faz uma tira, aí chega diante do aniversariante e diz aqui: tá aqui. Aí você dá o presente, aí lá vem a mãe: eu gastei com bolo, gastei com isso, com aquilo, fulano trouxe um sabonete. É óbvio, irmãos, que quem é grato vai ser agradecido, não é verdade? Mas digamos, irmãos, que aquela pessoa é uma pessoa que você gosta muito. Está chegando o som da igreja, microfone novo, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Continuando, irmãos, Deus falou para Abraão: Abraão, sede santo e anda diante de minha presença. Anda, Abraão, e eu vou te abençoar. Farei de ti uma grande nação, Abraão, se você andar diante de mim. No Novo Testamento, nós vemos não apenas, irmãos, a possibilidade de andar diante de Deus, mas estar com Deus 24 horas. Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai dizer que aquele que está em Cristo, irmãos, é uma nova criatura. Hoje não apenas temos Cristo ao nosso lado, estamos em Cristo e Cristo está em nós. Amém? E o texto diz que por causa da fé, Deus trasladou, a ideia de trasladar aqui é de levar de um lugar para outro. Deus tirou Enoque do mundo perecível e trouxe para si, para não experimentar da morte. A palavra morte aqui é Thanatos. O que era Thanatos, irmãos? Thanatos era fosse o anjo da morte da mitologia grega. Thanatos é quem pegava sua foice, aquele bicho feio, capuz preto, né? E atacava a pessoa e arrancava a vida. Sabe o que o texto está dizendo, irmãos? Que Enoque andou tão perto de Deus, com tanta comunhão com Deus, que Deus disse: Enoque, você vai ficar comigo, que a morte não vai te achar. Você consegue entender isso, irmãos? Ou seja, aquele que tem fé, irmãos, deseja estar perto de Deus. Aquele que tem fé, tem fome e sede da presença do Senhor, porque só em Deus temos vida, igreja. Amém? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o quê? O tomara, o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve o quê, irmãos? Testemunho, a aprovação de haver agradado a Deus. Pausa, olhe para cá.
Mas pastor, o senhor não sabe da minha vida. É muita luta, pastor. Por isso que eu não vou para a igreja. Eu não oro, pastor, porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia, pastor, porque é muitas dificuldades. Preste atenção, olha para cá. Enoque viveu nos tempos de Noé, antes do dilúvio. Capítulo 5, você vai ver a história de Enoque, o que fala sobre ele. Nos tempos de Noé, irmãos, diz a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 5, que o povo bebia e comia, casavam-se, davam-se em casamento. Era um tempo onde as pessoas não queriam saber de Deus, do seu Criador, mas Enoque decidiu caminhar com o Senhor. A questão é, irmãos, estamos dispostos, temos o desejo de caminhar com o Senhor, independente das circunstâncias do mundo, independente das dificuldades, e colocaremos Deus no entronizado na nossa vida? Se sim, leia comigo o versículo 6. De fato, sem fé é o que, irmãos? Impossível de agradar a Deus. Por quê? O texto vai responder. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que os busca. Olha para cá, irmãos. Irmãos, sabe por quê muitas pessoas não se aproximam de Deus? Porque tratam como se Deus não existisse. Olha para cá. Eu lembro que anos atrás eu li um livro de um teólogo batista muito querido chamado Timothy George, Teologia dos Reformadores. E Timothy George, ele vai falar de uma das coisas mais interessantes que ele viu na pessoa de Lutero. Lutero, ele entendeu que a vida cristã, ela não é, irmãos, só uma religiosidade. Lutero entendeu, irmãos, que infelizmente no tempo de Lutero, as pessoas tinham uma vida com Deus apenas de forma religiosa, ia para a igreja, faziam suas rezas, faziam suas oferendas, iam para casa e viviam como se Deus não existisse. Daí então uma frase muito interessante, corandel, em latim significa uma vida perante Deus, ou diante da face de Deus. Sabe o que o texto quer dizer, irmãos, aqui, e usando a palavra corandel? É que aquele que crê que Deus existe, vive a vida 24 horas, como se Deus estivesse ao seu lado, e de fato está. Irmãos, que nós possamos viver uma vida no Evangelho, entendendo que Deus está olhando para nós em todos os momentos. Deus está aqui agora, irmãos, contemplando os corações. Deus estará conosco em casa, quando estivermos com o celular na mão. Deus estará conosco no trabalho, quando vier falsas ou coisas ruins, propostas ruins para nós. Corandel, Enoque viveu uma vida perto de Deus, irmãos. Devemos viver uma vida perto de Deus, buscando o Senhor em todos os nossos caminhos. Por quê, irmãos? Porque Deus existe. Você tem noção como isso é sério, irmãos? Deus existe. Se Deus existe, irmãos, se o Deus poderoso existe, existe juízo, existe lei, existe também a graça de Deus para nos perdoar. Amém? Segundo, por que, irmãos, buscar a Deus, ver com Deus? Porque Deus é galardoador. Preste atenção, irmãos. Deus, Ele não é a pessoa que nos dá coisas. Deus é Deus que nos galardoa. Qual é a diferença, pastor, de Deus nos dar coisas e Deus nos galardoar? Porque Deus dar coisas, irmãos, a gente dá porque merece. Dar coisas a gente dá porque a gente barganha. Galardoar é quando se dá por amor e misericórdia. Quando a gente se aproxima de Deus, irmão, Deus nos abençoa. Pastor, a minha vida em 2022 foi muito difícil. Deixa eu dar um conselho para você. Se aproxime de Deus. Se aproxime do seu Deus. Entregue seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Amém? A nossa fé, irmãos, de estar com Deus é maravilhosa, porque Deus existe, Ele é santo, Ele é digno. E Deus nos abençoa, igreja.
que essa igreja abra os olhos espirituais e que a fé seja uma fé que viva com Deus, corandel, todos os momentos de nossa vida. Amém? E por último, irmãos, que a nossa fé nos faça trabalhar para o Senhor. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quanto você tem desgastado da sua vida para anunciar o Filho de Deus? Quanto da sua vida, meu irmão e minha irmã, você tem depositado aos pés de Cristo para que o reino de Deus seja expandido aqui sobre a terra? Olha o que diz o versículo 7. Pela fé, ou por causa da fé, ou por fé, Noé, divinamente instruído, acerca de quê, irmãos? De acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Olhe para cá. Noé, meu irmão, foi instruído. Perceba que a fé de Noé dizia o que ele tinha que fazer. Amém? A sua fé, a minha fé, a nossa fé em Cristo nos diz o que devemos que fazer. Primeira coisa, devemos ter uma vida de adoração. Amém? Segundo, devemos buscar intimidade e viver com Ele 24 horas. Terceiro, a Bíblia diz que a nossa fé, irmãos, ela nos ensina, nos instrui que tem acontecimentos que vão acontecer, e esses acontecimentos serão muito sérios e precisamos anunciá-los. No tempo de Noé, qual era o acontecimento? Qual era o acontecimento? O dilúvio. Olha, vem algo aí que nunca aconteceu, nunca tinha chovido ali naquela terra, nenhum tipo de tempestade, mas vai acontecer. Obviamente, irmãos, Noé foi tomado como louco, zombaram de Noé, porque nunca tinha chovido na terra. Mas um dia choveu, e os homens creram no que Noé falou, amém? Qual é o acontecimento da igreja que Cristo, que Deus nos manda anunciar, que nunca aconteceu, mas vai acontecer? É que um dia, Jesus Cristo voltará com seus anjos, e há de julgar os vivos e os mortos, e todos se encontrarão diante de Deus, do seu trono, e ali estará o Cordeiro de Deus, para dizer bem-vindos aos filhos, e jogar os escarnecedores no lago de fogo. Temos que fazer isso, irmãos, temos que se esforçar, e anunciar essa tão grande salvação. Noé diz aqui o texto, irmãos, que Noé ele foi instruído, e nesses acontecimentos que não se viam, ele foi o quê? Temente a Deus. Pausa, olhe para cá. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas não anunciam a vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque nem acreditam de fato nisso. Porque temente aqui é temor, é respeito. Aspas nessa mensagem, olhe para cá. Você já viu, irmãos, aquele menino que a mãe diz: Lucas, eu vou no mercado, quando eu voltar, eu quero ver as garrafas de água cheias, eu quero ver cama forrada e casa arrumada. É ou não é, Lucas? Aí Lucas vai fazer o quê? Em vez de ouvir a mãe, vai jogar videogame. Quando a mãe vem, eu não disse a você, menino, que era para fazer isso. Sabe por quê? Ele não botou fé no que a mãe disse, ele não considerou o que a mãe disse, ele não teve respeito pelo que a mãe falou. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus Cristo, da mesma forma que ele subiu ao céu, ele voltará com os seus anjos. A segunda vinda de Cristo será uma vinda gloriosa, não mais como advogado, mas como juiz. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. E ao voltar, irmãos, Ele não tomará mais o inocente por culpado, ou o culpado por inocente. Quando Ele veio na primeira vez, Ele escandalizou os fariseus religiosos com a mensagem maravilhosa da graça.
Ele disse que ao pecador tinha perdão e ao religioso tinha juízo. Ele trouxe uma mensagem de esperança, ele trouxe uma mensagem para que se pode confiar. Mas quando ele voltar, não vai mais ser assim. Vai ser uma mensagem apenas de juízo e justiça. Amém? Porque, irmãos, preste atenção. Eu e você que estamos aqui, não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui, irmãos, não porque somos bonzinhos, mas porque a ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Amém? Que possamos guardar essa mensagem no coração. O versículo ainda diz aqui, leia comigo. Ele também é Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé, olha para cá, ele organizou uma arca. Qual é a sua arca, meu irmão? O que você pode fazer para anunciar o reino de Deus? Irmãos, Noé, diz o texto, que ele passou 200 anos para construir a arca. Deu muito trabalho, irmãos. Construiu uma arca. Não tinha, irmão, servente. Era só com a família. Não tinha maquinário, não tinha tecnologia, não tinha YouTube. Não tinha Google. Ele foi construindo a arca pela obediência e temente respeito ao seu Deus. A questão é, como você, eu, igreja do Senhor, podemos preparar a vinda do nosso Senhor para anunciar o Evangelho? Você canta, cante, meu irmão. Você prega, pregue. Você serve, sirva. Faça alguma coisa. Anuncie o reino de Deus. Vamos nos unir, irmãos, para erguer essa arca. Essa igreja só vai dar certo se nós trabalharmos para o Senhor. Deixamos de preguiça, deixamos de desculpa. Vamos ter com a formiga. Vamos aprender, irmãos, que o tempo é pouco, o tempo é curto e já temos a fé e isso é suficiente. Isso é suficiente, igreja. Que nosso coração tenha amor pelas almas perdidas. Que nosso coração tenha amor pelo Evangelho, pelas Sagradas Escrituras, porque só pela fé, só pelo ouvir a palavra de Deus que vem fé aos corações. Amém? Irmãos, a gente vai fazer um culto evangelístico, né? Lá na frente da casa de Flávio, né, Flávio? Esqueci o dia. Dia 18. É uma sexta-feira, é isso? Tudo certo, eu estou errando tudo. Na quarta-feira, dia 18. Vamos carregar som, vamos carregar coisas. O som não é um dos melhores, os microfones não são dos melhores, o pastor não é um dos melhores, mas somos o povo de Deus, o que pudermos fazer, vamos fazer. Não existe, irmãos, evangelho, vida cristã sem trabalho. Eu não consigo entender como pessoas que dizem cristãs, que nasceram de novo e não trabalham na igreja. Tem uma arca para construir, igreja. Tem muita coisa para fazer. Tem bicho para carregar. Tem bicho para trazer. Deus conta conosco, irmãos. Ele já nos deu a fé, já nos deu o seu evangelho, já nos deu o seu filho. O que queremos mais para mostrar? Amém? Que nesse ano 2023, irmãos, pela fé, irmãos, temos uma vida de adoração. Que nesse ano 2023, irmãos, tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Que o nosso dia, irmãos, não deixamos migalhas para o Senhor, mas que a oração seja importante, que a leitura da Bíblia seja importante, que aprender da Bíblia, que servir ao próximo seja importante. Amém? Só um parênteses para encerrar essa mensagem. Irmãos, eu conheço um irmão que, para ir para a igreja, ele caminhava quase 1 hora. Quase 1 hora. E esse irmão ia para a igreja, irmãos. Ele chegava a ver meio sujo, porque o caminho tinha barro, né? O tênis branco já não era tão branco assim. E quando eu olhava para esse irmão chegava na hora, ou melhor, muitas pessoas na igreja, e era uma alegria adorando ao Senhor. Esse irmão, ele fazia o seguinte, presta atenção. Eita, o pregador vai pregar. Ele ia pegar água, não esperava o diácono não pegar, pegava água. Era sempre solícito. Hoje nós temos uma geração, irmãos, que, portanto assim,
deixa de fazer a obra do Senhor. Portanto, assim, é só, estou cansado, é uma dor de cabeça, estou com raiva de fulano, é isso, aquilo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, temamos a Deus, porque Ele existe. Ofertamos o nosso melhor, se aproximemos dEle e trabalhemos com amor. Amém? Para encerrar, o versículo 7 diz, pela qual, pausa, olhe para cá, pela qual aqui, não é a arca, tá? É pela fé. Se você ver aqui, é uma leitura, não tem ponto final. Ele fala, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, preste bastante atenção. É através da igreja que Deus vai mostrar a sua justiça. Foi através de Noé, irmãos. Foi através da loucura da construção da arca. É através da loucura da pregação do evangelho. É através dos crentes loucos, cafonas, dos retrógrados, dos fundamentalistas, e vai dizendo aí, né? Mas termos que dizem contra a igreja, os tolos atrasados, é através desses que são herdeiros do reino de Deus, que Deus vai pregar a sua justiça. Pela fé. Pela fé, irmãos. Cremos que Deus é poderoso para confiarmos nele. Pela fé, meu irmão, cremos que Deus criou todas as coisas e Ele há de nos abençoar. Pela fé, adoremos a Ele, entregamos a nossa vida. Pela fé, meus irmãos, vivamos com Ele intimamente. E pela fé trabalhemos para a sua glória e para anunciar o seu evangelho. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Quero chamar o louvor aqui.